Salve pessoal, hoje falar sobre o conceito de propriedade privada. Junto com o conceito de ação, propriedade é uma ideia fundamental para uma constituição de uma sociedade. Diria eu que a ação é até mais fundamental porque a propriedade é basicamente a ideia de uma ação de um indivíduo em cima de um bem escasso. Então, a ideia mais fundamental das ciências sociais e da sociedade. Contudo, esse não é um vídeo em si para falar sobre ação humana, principalmente que eu já tenho um vídeo falando sobre praxeologia, então hoje eu vou focar só no conceito de propriedade privada. Para o entendimento de um conceito de propriedade é necessário se levar em conta sempre a questão da escassez, pois se não houvesse escassez de bens, então não existiria um conflito em cima de propriedades. Em pequenos exemplos é possível você exemplificar a ideia de propriedade, como eu irei fazer agora. Por exemplo, a ideia de propriedade intelectual. E já tem até um vídeo no canal falando sobre por que propriedade intelectual não é uma propriedade em si. Eu posso ter, por exemplo, uma ideia, você pode ter a mesma ideia, todas as pessoas do mundo podem ter a mesma ideia e isso não seria uma infração de propriedade, pois ideias não são escassas. Todo mundo pode ter a mesma ideia e isso é indiferente, pois não há uma escassez de ideias. Agora vamos dar o conceito de propriedade real mesmo. Não existe tudo para todo mundo. Então, por exemplo, uma maçã. Maçãs são escassas no mundo. Com isso, é necessário que você dê direitos de propriedade em cima dessas maçãs, para que na hora de um conflito futuro seja possível você ter um entendimento de quem é essa maçã no final das contas. Pois se esse direito fosse coletivizado, ele iria existir um conflito na sociedade claramente e que iria criar distúrbios nessa sociedade. Então, exemplificando de maneira bem prática. Como já falado, para resolucionar esse problema, esse conflito na sociedade, é necessário um direito de propriedade. A ideia de propriedade não é uma questão empírica, ela é uma questão a priori. Ela é uma questão racional, onde você deduz a propriedade privada. A dedução vindo da ideia de existem bens escassos e necessariamente você tem que alocar esses bens. Então necessariamente você vai precisar de direito de propriedade para saber quem são os donos desses produtos, desses bens escassos em geral, e para saber também como resolucionar os conflitos em cima disso, basicamente com a ideia do primeiro apropriador daquele bem, ou por compra ou mesmo por primeira apropriação, como já dito. O mais interessante é que você pode, se você quiser usar a questão da sensibilidade para observar a existência de uma propriedade privada, você pode perceber pelo seu próprio corpo. Este tem limitações do tempo, como já está dentro da ideia da praxeologia, basicamente você não tem todo o tempo do mundo, o tempo é escasso, então uma hora, por exemplo, você vai morrer, com isso você vai ter que, na sua vida, você tem que fazer escolhas de coisas que vão te dar mais prazer a coisas que dão menos prazer. Além disso, tem uma questão física, seu corpo tem limites físicos, então você não pode, por exemplo, chegar e, você vai fazer exercícios físicos, você vai ao mesmo tempo subir uma árvore, comer uma maçã, assistir um filme, conversar com uma pessoa, isso fisicamente não vai ser possível por limitações físicas. Então, você percebe que seu corpo é escasso nesse momento e que com isso você tem um direito de propriedade em cima do seu próprio corpo. Então, tendo o seu direito de propriedade, você terá então com isso o direito de você poder satisfazer os seus desejos desde que você não infrinja no direito de terceiros. É possível entrar já na ideia de agressão, e seria você elevar a sua satisfação em cima de percas de terceiros, que com isso seria basicamente a infração do direito de propriedade de terceiros que você faz em cima deles. Galera, esse daí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dê o like, compartilhe, comente e até mais.